No dia de hoje, as ações da Copasa chegaram a derreter mais de 5% e fazendo uma análise fria dos resultados, vamos tentar entender se isso se trata de uma grande oportunidade ou melhor, termos um pouco mais de cautela nos aportes com essa ação. Já adianto para vocês que a Copasa entregou excelentes dividendos nos últimos 12 meses e reiterou sua política de pagar 50% do seu lucro líquido no próximo exercício financeiro do ano de 2025. Então, uma empresa que tem no seu DNA pagar sim bons dividendos. Mas será que, com base nos resultados, esse é o melhor momento para aportar? Vamos falar também sobre as ações da Vale, uma ação que segue cotada abaixo de R$ 60, entregou um dividend yield superior a 8% nos últimos 12 meses e, olhando os indicadores fundamentalistas, me parece uma empresa relativamente descontada, olhando a métrica EV/EBITDA. Aqui a gente vai destacar também os principais riscos de se investir na Vale a médio e longo prazo, Alguns pontos que você tem que tomar um pouco mais de cuidado, já que estamos falando de uma empresa cíclica. Por fim, vou tratar com vocês a respeito de uma das ações mais descontadas negociadas hoje em bolsa, Já que hoje as ações da JHSF são negociadas pela metade do seu valor patrimonial, tendo pagado quase 10% de dividend yield. Seria essa uma grande oportunidade para uma retomada de ciclo? Haja visto os excelentes resultados que a empresa vem apresentando e também o seu forte programa de recompra de ações. Galera, não é brincadeira, a empresa vai comprar até 10% do total de ações em circulação. Isso indica que o próprio controlador pode estar enxergando um desconto demasiado nesse ativo. Antes da gente prosseguir, peço que vocês fortaleçam também o Instagram do canal, onde estou trazendo conteúdo diário, inclusive alguns processos de análise que vão muito além do óbvio, permitindo que você faça uma análise muito mais precisa das suas ações para o investimento a longo prazo. Pessoal, nesse vídeo eu vou entregar para vocês informações valiosas a respeito da análise desses três ativos e eu tenho certeza que isso vai agregar para o seu processo de tomada de decisão. Se eu te ajudar, em contrapartida eu peço que você fortaleça o nosso trabalho, deixe para mim um simples comentário que você ajuda o nosso canal a crescer nessa plataforma. É isso que eu te peço e bora pro vídeo. Começando pelas ações da Copasa, que no dia de hoje acumulam a queda de quase 6%, cotadas a R$ 22,10. Percebam que nos últimos 6 meses a cotação ela vem oscilando bastante, assim como boa parte do Ibovespa. A cotação chegou a tocar a casa dos 25, quase R$ 26 lá no dia 27 de novembro de 2024 e alcançou o seu fundo mais recente na casa dos R$ 20,24. Para muitos investidores, abaixo de R$ 20 seria um preço interessante para iniciar os aportes nessa ação. Porém, como eu repito incessantemente para vocês aqui no canal, a decisão do investidor ela deve ser pautada não só nos indicadores fundamentalistas, no histórico de lucros, mas também nos resultados. A gente precisa tentar entender o que vem à frente quando a gente fala de resultados para a Copasa. Galera, olhando aqui os resultados do quarto trimestre de 2024, já adianto para vocês que houve sim alguma retração, principalmente quando a gente fala de EBITDA e lucro líquido. As receitas permaneceram praticamente estáveis, então não houve perda de receita aqui. O que houve, na verdade, foi uma leve piora nos custos e despesas por parte da companhia, principalmente os custos não administráveis, que apresentaram alta significativa em alguns segmentos específicos. No geral, houve um aumento de quase 8% nos custos e despesas totais da companhia, mas o grande bicho-papão do resultado, sem dúvida, foi o resultado financeiro. Galera, o resultado financeiro é a linha na qual a empresa vai trazer algumas receitas e despesas que não são operacionais, A parte financeira ali de pagamento de juros da dívida. A gente percebe que nas despesas financeiras houve um aumento bem significativo na linha variações monetárias e cambiais, que cresceram 187%. E também nós tivemos uma elevação em encargos sobre financiamento e provisões judiciais, que aumentaram também 36,9%. Vejam que o resultado financeiro líquido saiu de 22 milhões negativos para 109 milhões negativos, uma alta de 396%. E por que isso aconteceu? Segundo a companhia, são dois fatores que levaram a essa piora. O primeiro deles, o aumento das despesas de variação cambial em função da valorização do euro frente ao real em cerca de 6% nesse trimestre. O segundo ponto é a elevação da dívida bruta da companhia nos últimos 12 meses. Então a companhia segue investindo um pouco mais alavancada e sem dúvida a variação cambial foi o que mais bateu aqui no resultado líquido da companhia. E com isso nós tivemos uma retração bem significativa no lucro líquido da companhia, que saiu de 355 milhões no quarto tri de 2023 para um lucro de 271 milhões no quarto tri de 2024, uma retração de 23,5%. Percebam que na comparação anualizada, a empresa segue apresentando crescimento de lucros. Porém, o quarto tri de 2024 contra o quarto trimestre de 2023, houve sim uma forte queda nos lucros da companhia. Olhando para os indicadores fundamentalistas da Copasa, nós temos uma ação negociada a um preço-lucro de 6 vezes. Temos aqui um P sobre VP de uma vez, ou seja, a empresa negociada dentro do seu valor patrimonial
endividamento ainda bastante controlado, a empresa opera com a margem líquida de quase 18%, que é uma margem bem saudável para o setor de saneamento e com bons indicadores de rentabilidade, né? Temos aqui um ROI próximo de 20% e um ROIC de 11,6%. Detalhe interessante é o forte crescimento de receitas e principalmente de lucros nos últimos 5 anos. Então, sem dúvida, quem apostou nas ações da Copasa lá atrás fez um excelente negócio, já que de lá para cá a empresa vem voando, entregando um forte crescimento de lucros e mantendo um payout médio na casa dos 50%, que acaba se traduzindo em um bom dividendo. Lembrando que, historicamente, nos últimos anos, ela tem pago, sim, algum dividendo extraordinário, né? Acima dos 50% do payout. E isso acabou gerando um dividend yield monstruoso, né? Nós temos um dividend yield de quase 15% nos últimos 12 meses, então, sem dúvida, quem apostou na Copasa não pode reclamar, está sendo muito bem remunerado aqui. Porém, olhando para frente, se a gente pegar o lucro por ação ajustado do último trimestre, né, que ela entregou agora no quarto tri de 2024, extrapolarmos isso para o ano de 2025, nós teríamos aqui uma empresa negociada a um preço-lucro de 8 vezes e teríamos um dividend yield de 7%, já que a empresa já se comprometeu em realizar um payout aqui de 50% do lucro líquido, então não é aquele dividendo maravilhoso. A Copasa me parece uma boa empresa que vem melhorando muito em termos de gestão, a gente vê isso refletido aqui no seu ganho de margem líquida nos últimos anos, mas é uma empresa que eu exigiria um pouco mais de desconto para aportar. E para a galera do clube de membros, no dia de ontem liberei esse vídeo onde a gente faz o reajuste de preço teto para aportes das ações de Klabin, Semig e Blau Farmacêutica, tudo isso com base nos resultados reportados no quarto trimestre e na perspectiva também de lucro dessas ações para o ano de 2025. Agora vamos falar das ações da Vale, que apresentam uma leve recuperação nos últimos 30 dias, porém nos últimos 6 meses a ação segue bastante lateralizada, sendo negociada aqui abaixo dos R$60. Pessoal, muito importante mais uma vez nós acompanharmos o resultado, principalmente se tratando da Vale, que é uma empresa cíclica que vai funcionar de acordo com a demanda macroeconômica por minério de ferro, em particular a demanda chinesa, que corresponde a uma parcela bem relevante das receitas da companhia. Aqui nos destaques operacionais a gente percebe que a companhia vem reduzindo a sua produção, né? Por quê? Porque a mineradora ela vai ajustar sua produção de acordo com a demanda. Se existe retração de demanda, ela vai produzir menos de forma a aumentar a eficiência das suas operações. Agora aqui já vem um ponto mais importante, que é a redução no volume de vendas, principalmente do minério de ferro. Galera, vejam que houve uma redução de 10% na comparação entre o quarto tri de 2024 e o quarto tri de 2023, né? Ou seja, nós temos o mercado externo consumindo menos minério de ferro. E além disso, nós tivemos também uma redução no preço médio praticado, né? Então, dois downsides importantes aqui. Um foi a redução no volume de vendas e outro foi a redução do preço médio praticado. Com isso, nós tivemos uma retração significativa em muitas linhas do balanço, né? A receita líquida que retraiu 22%, o EBITDA ajustado retraiu 41%, saindo de 6,4 bilhões de dólares para 3,7 bilhões de dólares. Por fim, nós tivemos um lucro líquido que retraiu 64%. Percebam que o minério de ferro segue flutuando há bastante tempo nessa casa de $100 a tonelada, o que é um patamar de preço interessante que permite que a Vale continue gerando muito caixa ainda. Porém, desde que a empresa venha sustentando esse lucro líquido de 870 milhões, qual seria o PL projetado para o ano de 2025? Bom, então trabalhando com um cenário ruim no qual a Vale venha a manter esse lucro na casa dos 870 milhões de dólares, né? Isso nos daria um lucro por trimestre de 4,9 bilhões de reais, né? Quase 5 bilhões de reais por trimestre. Um lucro anual de 19,8 bilhões e temos aqui um valor de mercado de 258 bilhões de reais, né? Então a Vale estaria sendo negociada a um preço-lucro projetado de 13 vezes para o ano de 2025 se ela continuar mantendo um lucro nessa faixa, né? A gente de fato não sabe se isso vai acontecer, entretanto o minério de ferro parece estabilizado nessa faixa dos $101 e a empresa também vem reduzindo o seu volume de vendas e o seu preço médio praticado, né? Então é claro que a Vale é uma excelente empresa, com diferenciais competitivos únicos, mas por se tratar de uma ação de commodity que sofre uma variação de ciclo muito mais intensa do que o setor de utility, eu acredito que é uma tese um pouco mais arriscada, principalmente se tratando do timing, né? Então, empresa de commodity, o timing manda muito. E hoje um dos grandes diferenciais da Vale é a sua obsessão por eficiência operacional. A gente percebe o custo caixa de produção do minério de ferro se reduzindo ano a ano, demonstrando o compromisso da gestão por busca de eficiência e redução de custos na hora de produzir o minério, que permite que ela tenha uma flexibilidade maior com seus preços de venda. Aqui nós temos um relatório da Genial Investimentos com base no quarto trimestre de 2024, relatório assinado por 4 analistas da casa, dando recomendação de compra nas ações da Vale,
com o preço-alvo em R$ 65,20, ainda algum upside. Aqui na ferramenta Preço-Alvo Investing, nós temos 11 casas cobrindo as ações da Vale, 7 delas recomendam compra nos papéis, com preço-alvo médio na casa dos R$ 71,87. Então, de uma forma geral, a maior parcela do mercado acredita que teria aqui um upside de valorização. Agora vamos aos pontos de risco do investimento em Vale. Eu vejo 2 pontos de risco, um de curto e médio prazo e um de mais longo prazo. O de curto prazo é o risco da volatilidade. Percebam vocês que a Vale vai performar de acordo com o minério de ferro. Quando nós tivermos uma maior demanda, uma economia mais aquecida, nós teremos um pico de valorização que vai se traduzir numa lucratividade muito acima da média. Porém, na retração do ciclo, haverá também retração dos lucros. É assim que funciona uma empresa de commodity. Então a gente vê que no pico de valorização do minério de ferro em 2021 e em 2022, a Vale virou uma máquina de imprimir dinheiro, né? Com dividend yield absurdamente alto, a ação chegou a ser cotada a mais de R$ 100 e hoje a gente vê uma clara retração seguindo aqui os resultados. Não que a empresa seja ruim, mas isso é característico do setor de commodity. O segundo ponto de risco de mais longo prazo é que começou a ser construído o maior projeto de mineração na África em parceria com investidores chineses, né? Então o maior acionista da Rio Tinto hoje é a Chinalco, uma estatal chinesa de mineração. Lembrando que a economia chinesa tem um impacto bem relevante nas receitas da Vale, já que 50% da receita do mês de setembro de 2024 foi oriunda da China, né? Então é um impacto bem significativo. E aqui nós vamos ter um player de controlador chinês emitindo mais minério de ferro ao mercado, né? Porém, esse projeto só deverá ficar totalmente pronto em 2028 e a sua capacidade máxima será de 60 milhões de toneladas por ano. Então, realmente uma produtividade bem acima da média, e isso pode sim pressionar as margens de lucro do minério de ferro, né? Afetando também os resultados da Vale a longo prazo. Então nós consideramos a Vale uma excelente empresa, com vantagens competitivas e replicáveis, mas é um tipo de ação cujo timing manda muito, então tem que entrar no fundo do ciclo, e eu realmente não sei dizer para vocês se estamos de fato no fundo. E para evitar grandes erros com os meus investimentos, eu prefiro direcionar o meu foco para setores mais perenes, de receitas um pouco mais previsíveis, né? Porém, com o minério de ferro na faixa dos $100, me parece que a Vale tem total capacidade de continuar gerando muito caixa nos próximos anos. Vamos falar de uma ação de um setor um pouco mais complicado. O setor de incorporação é um setor muito mais cíclico que depende de uma demanda aquecida para performar bem. Entretanto, olhando aqui os indicadores fundamentalistas, bem como os resultados da JHSF, me parece uma ação bem descontada. A princípio, nós temos 50% de desconto no patrimônio líquido do ativo. E o patrimônio líquido desse ativo é composto por uma série de hotéis, restaurantes, todos eles ativos de alta renda e muito bem localizados, né? Então aqui nós temos um portfólio premium que tem uma taxa de apreciação bem acima dos principais índices de referência do mercado, e ainda assim você consegue comprar isso tudo com desconto patrimonial de 50%, né? Como achar uma nota de R$50 no chão, mas lembrando que nem todo desconto sai de graça. Existe também aqui o risco do empreendimento, né? Então, uma taxa Selic elevada por mais tempo vai reduzir bastante o apetite, até mesmo da alta renda, a fazer aquisições muito relevantes, né? Ainda que estejamos falando de imóveis com altíssimo nível de qualidade. Porém, considerando o lucro dos últimos 12 meses, aqui nós temos uma empresa negociada a um preço-lucro de 4,17, ou seja, um earnings yield superior a 20%, ou seja, o retorno total gerado ao acionista, considerando apenas aqui o lucro por ação. Entregou um dividend yield de 10% nos últimos 12 meses, a alavancagem está um pouco elevada, entretanto os indicadores de eficiência têm melhorado bastante, né? A empresa trabalha com a margem líquida de 40%, ou seja, 40% de toda a receita é convertida em lucro líquido no final das contas. Indicadores de rentabilidade ainda baixos, né? Como eu falei com vocês, taxa de juros elevada é um veneno para o setor de construção e incorporação. Um ponto importante da nova estratégia da JHSF é que ela tem direcionado esforços para crescer os negócios de renda recorrente, né? Então vejam que ela vem dando maior importância para ter um fluxo de caixa recorrente, evitando a instabilidade do segmento de incorporação, né? Que sofre demanda cíclica do mercado. Já esse segmento de negócios recorrentes, como os aluguéis nos shoppings, os aeroportos, residências e locações, eles têm ali uma sistemática muito mais perene, né? Uma demanda contínua e crescente. É claro que elas também vão oscilar um pouco de acordo com os indicadores econômicos, porém trazem uma previsibilidade muito maior. E essa linha de negócios de renda recorrente tem entregado um forte crescimento para as receitas e lucros da companhia nos últimos 12 meses. Vejam que nós tivemos um crescimento de 17,6% na receita entre o terceiro TRI de 2023 e o terceiro trimestre de 2024. Teve aqui um aumento das despesas operacionais, mas ainda assim um crescimento de 52,6% no seu EBITDA, né? Saindo de 186 milhões
para 284 milhões, mas ainda assim um crescimento significativo do seu EBITDA ajustado, saindo de 97 milhões para 115 milhões, uma alta de quase 20%, e vejam como esse negócio alta renda trabalha realmente com uma margem bem elevada, né? Nós temos aqui uma margem EBITDA de 47%. Por fim, nós tivemos um lucro líquido que aumentou 59%, então um crescimento bem expressivo do lucro líquido. Isso mostra mais uma vez que a estratégia da empresa tem sim conseguido se consolidar nos últimos 12 meses. O ponto que denota o potencial de desconto da companhia é que o próprio controlador, que já detém 11 milhões de ações ordinárias em tesouraria, continua recomprando forte as próprias ações, já que o novo programa prevê aquisição de até 28 milhões de ações ordinárias, que correspondem a 10% do total de ações em circulação da companhia, né? Então todos os pontos, tanto o desconto patrimonial como a evolução dos resultados e também a recompra de ações por parte do controlador, tudo isso sinaliza que as ações da JHSF poderiam estar muito descontadas. Então realmente me parece que é uma empresa que pode entregar uma valorização nos próximos anos, apesar de ser um setor sim bem mais arriscado. Eu tendo a evitar esse setor, prefiro direcionar o meu foco para elétricas, bancos, setor financeiro e uma ou outra commodity, mas reconheço que a JHSF me parece uma empresa descontada no contexto atual. Deixe para mim um comentário para falar se você acha que vale a pena investir nesse setor de construção e incorporação olhando para o longo prazo. Muito obrigado para você que ficou comigo até aqui e até o próximo vídeo.